e passa a enxergar isso, como eu vejo, justamente de uma forma muito desconfiada, Vivian. Não por acaso, a gente viu recentemente lideranças partidárias, Elô, que são incluídas num processo de blindagem. De última hora. De última hora. E por quê? A gente viu ao longo dessa semana, aqui no N1, inclusive, por quê? E a gente vai seguir falando mais sobre isso. Aliás, só aproveitar para chamar, eu já sentei e não mostrei para vocês que a minha coluna tá lá também. Também eu falo desse nosso congresso, né, que é o Congresso da Impunidade. Relembro o caso da Manu, falo um pouco mais sobre isso também. Convido vocês para essa reflexão junto comigo. E deixa eu dar o bom dia também para quem nos acompanha, o José Carlos Fransolin, de Umuarama, no Pará, de Colônia, na Alemanha. A gente tem a Eliane Guarduz também falando com a gente. Muito bom dia para quem fala com a gente de Manaus, Rondônia, João Pessoa. Amo a Heloísa, o Fer falando aqui. A maior de todas, bom dia, Heloísa. Vilmar Andrade Nascimento de Ourilândia também, no Pará. E a Maria Machado de Assis falando com a gente do Paraná também. Bom, gente, vamos seguir por aqui então, já dando esse bom dia especial para você que nos acompanha. E a gente abre o programa com os desdobramentos, é claro, da notícia de ontem, apurada pelo ICL, em parceria com o portal UOL, sobre as ligações suspeitas de Antônio Rueda, ele que é o presidente do União Brasil, com 2 líderes do PCC. Nesta sexta-feira, né, o portal ICL publica também uma nova reportagem, que eu convido vocês daqui a pouquinho para acompanharem também, com o piloto de aeronaves, o Mauro Matosinho, que falou com a gente com exclusividade. Ele conta que um voo com integrantes da família do empresário Roberto Leme, essa é a reportagem que está em destaque, que eu trouxe para vocês logo que eu abri o programa. E aí ele conta então que em um voo, integrantes da família do empresário Roberto Leme, que é acusado de operar uma rede de lavagem de dinheiro do PCC, foi marcado, presta atenção nisso, gente, 3 dias antes daquela mega operação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo contra a organização criminosa envolvendo a Faria Lima, e a gente trouxe bastante detalhes disso à época aqui também. Matosinho trabalhou na TAP, que é a Táxi Aéreo Piracicaba, entre novembro de 23 e setembro desse ano, tá? Agora. E Rueda é apontado como o verdadeiro dono das aeronaves usadas pelo PCC. Essa é a acusação e é gravíssima. Matosinho afirma ter transportado pelo menos 30 vezes Roberto Leme, mais conhecido como o Beto Louco, e Mohamed Hussein, o primo. Ambos são apontados como líderes do esquema que atendia ao PCC e estão foragidos da justiça. A gente tem um vídeo com um trecho dessa entrevista, eu vou pedir para rodar e depois a gente ouve o César e a Elô aqui. Vamos lá. Quando estourou a operação da Polícia Federal, na verdade você levou a família do Roberto Leme para fora do Brasil, é isso? E vocês foram para o Uruguai? No momento que eu decolei, eu não sabia da operação que aconteceu. Então eu sequer me prendi ao fato da família estar muito calada ou de uma das filhas estar medicada. Então isso não me despertou muita atenção. A operação da Polícia Federal não era pública ainda, né? Não era pública, no momento da nossa decolagem não. E ao longo do dia eu fui me inteirando do que acontecia no noticiário. E eu percebi do que se tratava aquele voo exatamente. Pela cronologia, a família do Roberto Leme saiu do Brasil antes de estourar a operação da Polícia Federal. Isso. Perfeito. E esse meu voo foi marcado na segunda-feira, antes da operação da Polícia. Então a operação foi na quinta, já na segunda, daquela mesma semana anterior, a viagem já estava marcada. Já estava marcada. Exato, esse é o relato então do Mauro Matosinho. O que vale a pena ressaltar mais uma vez, Elô, é que a gente está dando voz a um relato que é importantíssimo e que gera interesse público. No caso, ele está contando como de fato ele conduziu a família do Beto Louco, que é um personagem assim que ao longo dos últimos meses está no centro dessa questão da lavagem de dinheiro, da facção criminosa, utilizando um esquema de combustíveis que passa por toda a cadeia produtiva do setor de combustíveis e dessa questão da Faria Lima, dos fundos de investimento e tal. Então, de ontem para hoje houve muita repercussão. Eu venho acompanhando muito o debate público, o que cada veículo de comunicação, cada comunicador vem dizendo e tal. E eu comecei a análise com isso, Elô, porque me preocupa dizer que, por exemplo, o Mauro Matosinho era piloto do PCC. Ele não era piloto do PCC. O Mauro Matosinho trabalhava para a TAP, que é uma empresa que tem um dono que o que ele está relatando é que esse dono tinha negócios, ligações comerciais, atuava
em parceria com o Mohamed e com o Beto Louco. Então isso é importantíssimo, porque não significa dizer que ele é piloto da organização criminosa. Muito antes, pelo contrário, ele foi um cara que, de forma corajosa, você entende muito bem as consequências que isso eventualmente implica para a vida do cara. Ele vem, bota a cara, porque ele diz que isso é, de fato, a coisa certa a se fazer. É o que ele queria fazer no sentido de relatar. Nem todas as aeronaves, e a matéria deixa isso muito claro, né? Nem todas as aeronaves são do PCC ou são do Rueda. O que ele diz é que o Rueda tinha muito dinheiro para limpar e precisou comprar algumas, mas não comprou todas. Então ninguém está dizendo que o Rueda é dono dessa empresa, né? Também vamos deixar tudo, cada coisa no seu lugar. Agora eu acho muito importante essa fala dele aqui, porque ela deixa muito claro que houve algum vazamento de informação. Alguém que ia fazer parte dessa operação da Polícia Federal ou que sabia que essa operação ia acontecer, deu a dica, deu a letra para a família do Beto Louco e para o primo. Exato. E eu vou te falar outra coisa, que eu ouvi no Congresso antes da nossa matéria sair, Sim. Portanto, antes de eu saber que existia a nossa matéria, porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Mas aqui dentro também a gente não sabia o que estava acontecendo, só a equipe que estava envolvida com a... Porque tem que ser assim. Sim. Porque tem que ser assim. E eu ouvi no Congresso, falei isso hoje, a seguinte frase: já estão falando aqui do Rueda, e a frase que eu ouvi foi: jatinho particular é solução, não é problema. Ou seja, já tinha uma pessoa dentro do Congresso que já tinha ouvido outras falando que tinha um zum de gente precisando sair do Brasil com jatinho particular. Agora esse cara fala isso, esse piloto fala isso, casa com coisas que eu estava ouvindo antes da nossa matéria ser publicada, ou seja, antes de eu saber que isso daí ia ser denunciado. E tem mais, gente, deixa eu trazer aqui uma atualização, uma reportagem publicada no ICL Notícias pelo Kleber Lourenço, nosso repórter, mostra como um ponto importante da PEC da bandidagem foi parar no texto do projeto. Vem comigo, vamos prestar atenção nisso. O item que ele menciona é o que garante impunidade a presidentes de partidos políticos. E isso foi incluído de última hora pelo relator Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia. A medida beneficia lideranças como o conterrâneo dele, vejam só, Antônio Rueda, o chefe do União Brasil. Rueda, inclusive, é apontado como um dos principais articuladores da ideia e ele teria tratado diretamente com o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre o assunto. Não por acaso, o PP e União Brasil votaram em peso na PEC, a gente vai trazer novamente aqui só para vocês lembrarem. Então, como é que votou a União Brasil com 52 votos a favor e o PP com 45? A gente fica aqui pensando se é só uma mera coincidência. Claro que não é, não existe coincidência na política, não existe coincidência nessa situação. E o que eu estou achando muito curioso de observar, a gente sempre brinca que o União Brasil é mais conhecido no Congresso como Desunião Brasil. Então você veja aí, você tem o Kim Kataguiri, que é do União Brasil, entrando no Supremo contra essa PEC da bandidagem. Você tem o Davi Alcolumbre, que é um chefão do União Brasil, presidente do Senado, dizendo que não aguenta mais esse tipo de movimentação. Você tem o Elmar Nascimento, que é líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, que disse para mim que o Hugo Mota não ia se queimar passando essa PEC, que é super desgastante, se não tivesse um acordo prévio com o Hugo Mota. Acontece que não tem, pelo que a gente está vendo, não tem. Então é uma desunião completa dos poucos que podem se salvar dessa situação e dos que não têm salvação e estão lá se estapeando, né? Tem mais uma coincidência, olha essa agora, gente. Mais uma coincidência. É, exatamente, só assim, bem entre aspas, boa, Elu. É que no mesmo dia que foi publicada pelo ICL e o UOL a suspeita sobre o Antônio Rueda, a Executiva Nacional do União Brasil determinou que seus afiliados antecipem a saída do governo Lula. Isso foi ontem, gente, estourou já ali no meio do dia para o final, todo mundo só falando sobre isso no mesmo dia. O desembarque estava previsto para acontecer só no final desse mês, né? De alguma maneira foi antecipado, porque será? Na mira está principalmente o ministro Celso Sabino, titular do turismo, que agora tem poucas horas para pedir demissão. Caso contrário, ele pode ser expulso. A gente já sabe que ele tem uma conversa agendada com o presidente Lula hoje, só não sabemos qual será o teor dessa conversa, César. Não sabemos. Eu tenho o Sabino e acho que o Fufuca, não é, Lô? Que é do PP? O Fufuca? O Fufuca é do PP também. Então acho que o Sabino do União Brasil. Então teriam essas duas
posições aí e as definições que deveriam ser tomadas. Agora, sim, eles foram categóricos, tanto o Ciro Nogueira quanto o Rueda disseram que eles entendem que a reportagem foi organizada pelo governo federal, o que é um absurdo. A Glaze já repudiou isso. Não existe nenhuma única ligação entre o nosso trabalho e o que o governo federal faz ou deixa de fazer. E não existe uma única orientação político-partidária. Eu já Aliás, até porque se aparecesse alguém do governo metido nessa história, a gente ia falar do mesmo jeito, né? Não tenho a menor dúvida. Independentemente do partido, da ideologia, se um material jornalístico dessa natureza, Elô, chegasse na minha mão e fosse uma figura da esquerda, do campo progressista, vai ser publicado do mesmo jeito. Então, assim, é um movimento cretino, mal organizado, de tentar se defender de uma maneira totalmente espúria, estapafúrdia. Faz o menor sentido tentar alegar que um trabalho sério de jornalismo, envolvendo múltiplas equipes e gente ao longo de mais de quase um ano agora, está sendo organizado pelo governo federal. Isso não faz o menor sentido. No mais, é exatamente isso que eu disse ontem também. Não é uma questão partidária. Qualquer outro cara seria publicado caso pesasse um relato dessa natureza, Elô. Agora, o que mais pode ser dito nesse sentido? É óbvio, não são ilações. Meus caros, vocês estão dizendo que eu estou fazendo ilações. Não são ilações. A gente trabalha com pensamento crítico. Se vocês estão tentando passar uma PEC, que a gente convencionou chamar de PEC da bandidagem por motivos óbvios, e vocês incluem de última hora um dispositivo que visa dar salvo-conduto para gente que não tem nem cargo eletivo, e a gente sabe que isso está acontecendo, que existe todo tipo de envolvimento ou suspeita, vou deixar por isso mesmo, de envolvimento com atividades ilícitas, eu não estou fazendo ilação. É um exercício de lógica básica e de pensamento crítico, que é para isso que a gente está aqui. É óbvio que isso vai ser ponderado e é óbvio que esse tipo de reflexão, Elô, vai ser proposta, não tem a menor dúvida. Agora, César, o que acontece, né? O que a gente está falando aqui não tem absolutamente nenhuma relação com ideologia. Tem a ver com a ingerência do crime organizado na política brasileira. Como me disse o senador Renan Calheiros. O que a gente vai ter agora? As pessoas que participam do crime organizado vão se candidatar para trabalhar no Congresso para não sofrerem nenhum tipo de investigação, de condenação, vão ficar livres de serem investigadas? É isso que a gente quer? Porque o que a gente sabe de fato é que o crime organizado já tem representantes dentro do Congresso e agora, com uma PEC como essa, se ela for virar parte da Constituição, eles vão entender que não precisam nem de intermediário. Podem... Presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo.